Eu não ouço a voz do meu filho há 3 anos. A última vez que vi meu marido, João, ele não me olhou com raiva, mas com o olhar vazio e oco de um homem que de repente percebeu que toda a sua vida era uma ilusão cuidadosamente construída. Tenho 66 anos e estou completamente sozinha. Não perdi minha família para uma doença e não a perdi em um acidente trágico. Eu os perdi por causa de uma escolha que fiz no meio da noite, 35 anos atrás, em um quarto de hospital estéril onde a vida deveria começar. Todos os dias, o silêncio na minha casa parece mais pesado. É o tipo de quietude que te obriga a lembrar de tudo que você tenta tão desesperadamente esquecer. O tic-tac do relógio no corredor soa como o martelo de um juiz, me lembrando do tempo que roubei e do tempo que agora está se esgotando. Por mais de 4 décadas, fui enfermeira de maternidade. Segurei milhares de recém-nascidos. Enxuguei as lágrimas de mães exaustas. Testemunhei os momentos mais puros e sem filtros da verdade humana. O segundo exato em que uma família nasce. As pessoas confiavam em mim. Elas me viam como uma guardiã de seus começos mais preciosos. Mas ninguém sabia que, enquanto eu as ajudava a construir suas famílias, o alicerce da minha própria estava apodrecendo silenciosamente sob uma montanha de enganos. João costumava olhar para mim com absoluta certeza. Ele era um homem bom. Ele ainda é, onde quer que esteja morando agora. Ele era um homem que acreditava que se você construísse algo com honestidade, duraria para sempre. Ele achava que nosso casamento era construído em solo firme. Sempre que eu chorava por causa de mais uma gravidez fracassada, ele me abraçava e dizia que tínhamos um ao outro, e que isso era o suficiente. Mas não era o suficiente para mim. Minha dor me deixou surda para o seu conforto e cega para a sua lealdade. Estávamos tentando ter um bebê há 7 anos. 7 anos de exames negativos, de sorrisos forçados em chás de bebê, de choro silencioso no banheiro enquanto João dormia no quarto ao lado. Meu relógio biológico não estava, apenas correndo. Parecia que estava martelando contra o meu peito, zombando do meu fracasso todos os meses. Eu via adolescentes, mulheres que nem queriam ser mães, saírem da minha ala com bebês saudáveis, enquanto minha casa permanecia insuportavelmente vazia. Convenci a mim mesma de que o amor era um substituto para a biologia. Convenci a mim mesma de que se eu apenas amasse uma criança o suficiente, a história de origem não importaria. É assustadora a facilidade com que uma mente desesperada pode transformar uma grave falha moral em uma missão de resgate. Eu não roubei uma criança de um lar amoroso. Essa é a mentira que sempre contei a mim mesma para conseguir dormir à noite. Eu dizia a mim mesma que estava tirando um fardo de alguém que não podia carregá-lo. O nome dela era Sofia. Ela mal. Tinha 18 anos, tremendo em uma camisola de hospital de algodão barato, completamente sozinha. Nenhuma mãe segurando sua mão, nenhum parceiro andando de um lado para o outro no corredor. Apenas medo. Quando suas contrações atingiram o pico, ela não gritou por socorro. Ela apenas soluçava, olhando para o teto, parecendo um animal, encurralado que sabia que não havia escapatória. Fui designada para cuidar dela. Segurei sua mão. Afastei o cabelo úmido de sua testa. Eu disse a ela que não sairia do seu lado, e não saí. Mas minha presença não era puro conforto. Enquanto eu a observava, um pensamento sombrio e oportunista começou a criar raízes no fundo da minha mente. O silêncio insuportável da minha casa vazia sussurrava para mim, abafando a ética da minha profissão, os votos do meu casamento e as leis básicas da decência humana. O tempo é um companheiro cruel quando você está escondendo algo. Quando você é jovem, acha que pode fugir de uma mentira. Você se convence de que os anos acabarão por enterrar o passado. Mas à medida que as décadas se acumulam, o segredo só fica mais pesado enquanto seus ombros ficam mais fracos. Minhas mãos tremem agora quando sirvo meu café da manhã. Minha memória falha com nomes simples e listas de compras. Mas aquela noite, 35 anos atrás, está gravada na minha mente com uma clareza aterrorizante. Cada dia que Gabriel ficava mais velho era um dia em que o relógio batia mais alto, nos puxando para mais perto do momento inevitável em que o chão desapareceria sob nossos pés. Eu sabia que estava vivendo um tempo emprestado, mas me recusava a ouvir o alarme. Quando a criança finalmente chegou naquela noite, um menino saudável e quieto,
O quarto não se encheu com o calor habitual de uma nova vida. Sofia não. Estendeu os braços para ele. Ela virou o rosto para a parede, os ombros estreitos tremendo violentamente. Ela se recusou a olhar para o bebê, porque sabia que, se o fizesse, a frágil e desesperada determinação que havia construído se despedaçaria completamente. Eu não posso ficar com ele, ela sussurrou. Sua voz estava embargada, esvaziada por um terror que eu nunca havia experimentado. Eu não tenho nada. Eu não sou nada. Eles vão levá-lo de qualquer maneira. Na minha carreira, eu tinha presenciado protocolos de adoção centenas de vezes. Eu sabia para quais assistentes sociais ligar. Eu conhecia os formulários. Eu conhecia a lei. Mas, de pé naquele quarto mal iluminado, segurando uma vida quente e ofegante contra o meu peito, meu profissionalismo evaporou. Eu não vi uma paciente, aterrorizada, precisando de orientação. Eu vi uma solução para a minha própria agonia. Eu vi a cura para o silêncio na minha casa. Eu disse a ela que cuidaria disso. Eu disse que conhecia uma família. Pessoas boas, pessoas seguras. Usei minha voz calma e autoritária de enfermeira para acalmar o pânico dela, mascarando cuidadosamente minha própria manipulação profunda. Ela acreditou em mim porque eu vestia o uniforme de quem cuida. Ela assinou os papéis não oficiais, que providenciei às pressas, com a mão tremendo tanto que mal conseguia formar as letras do próprio nome. Ela não fez perguntas. Ela só queria que o peso esmagador de sua realidade parasse. Ela realmente achava que estava entregando o filho para estranhos que haviam passado por rigorosas verificações do Estado. Eu nunca disse a ela que a família boa era apenas eu e meu marido, contornando todas as salvaguardas legais e morais porque eu era muito impaciente, muito quebrada, para esperar mais um pouco. A verdadeira decepção começou quando meu turno terminou. Saí do hospital com um bebê enrolado em um cobertor padrão e dirigi para casa, para um marido que não fazia absolutamente nenhuma ideia do que eu havia feito. Ainda me lembro do rangido da porta da frente quando a abri. João estava sentado, à mesa da cozinha, tomando uma xícara de café preto. Ele ergueu os olhos, pesados com o cansaço de um homem que trabalhava em turnos de 12 horas em uma madeireira apenas para manter um teto sobre nossas cabeças. Quando ele viu o embrulho, nos meus braços, a confusão em seu rosto foi agonizantemente pura. Eu contei uma história para ele. Uma história que ensaiei várias vezes durante o caminho para casa. Eu disse a ele que uma jovem mãe havia abandonado a criança e que a administração do hospital estava completamente sobrecarregada. Eu disse que tinha me oferecido para ser o lar temporário do bebê apenas no fim de semana, enquanto eles resolviam a situação no sistema. Foi uma mentira pequena e administrável. O primeiro tijolo de uma parede que acabaria por aprisionar a todos nós. Ele não questionou a legalidade. Ele não pediu para ver a papelada. Ele simplesmente confiou em mim, como sempre fez. Ele se levantou, estendeu a mão e passou o polegar áspero e calejado pela bochecha do bebê adormecido. Ele chorou ali mesmo na cozinha. Ele o amou instantaneamente. E eu usei o coração lindo e inquestionável dele como a própria arma que acabaria por destruí-lo. O fim de semana virou uma semana. A semana virou um mês. Toda vez que o telefone tocava, eu dava um pulo. Toda vez que um carro desacelerava em frente à nossa casa, meu estômago se contorcia em um nó frio e duro. Eu estava apavorada de que alguém do hospital notasse a falta de um arquivo, ou que Sofia mudasse de ideia e viesse procurar o bebê que ela havia entregado no escuro. Mas a década de 1990 era uma época diferente. Os registros eram mantidos em papel, facilmente perdidos, em arquivos lotados, e eu era uma enfermeira sênior respeitada. Ninguém me questionou, ninguém veio procurar. O perigo imediato desapareceu, mas uma pressão nova e sufocante tomou o seu lugar. João. Ele amava Gabriel com uma intensidade feroz e protetora que eu nunca tinha visto nele antes. Mas João também. Era um homem que acreditava em fazer as coisas do jeito certo. Um mês após o início do nosso arranjo temporário, ele me fez sentar à mesa da cozinha, com as mãos traçando nervosamente a borda de sua caneca de café. Mariana, ele disse, com a voz embargada pela emoção. Não podemos simplesmente ficar esperando. E se o Estado voltar para levá-lo?
Precisamos dar entrada nos papéis de adoção. Eu quero dar a ele o meu nome. Quero fazer isso legalmente antes que o levem embora. O desespero em seus olhos era agonizante. Ele estava me implorando para garantir a família que eu já havia roubado. Olhei para o rosto do meu marido honesto e trabalhador e cometi meu segundo crime imperdoável. Eu disse a ele que já havia resolvido tudo. Expliquei, usando jargões médicos e legais complexos que eu sabia que ele não entenderia. Que como a mãe biológica o havia abandonado diretamente sob meus cuidados médicos, tínhamos um atalho legal único. Eu disse a ele que era um acordo, fechado e particular. Para solidificar a mentira, procurei um funcionário do cartório que eu conhecia da antiga ala administrativa do hospital. Um homem que era conhecido por fechar os olhos por um preço. Esvaziei minhas economias pessoais, dinheiro que João achava que era para a nossa aposentadoria, para falsificar uma certidão de nascimento. Entreguei a João um papel carimbado pelo governo que declarava que Gabriel era nosso filho biológico. Assisti meu marido chorar de alívio enquanto apertava aquele pedaço de papel contra o peito. Ele não apenas me agradeceu, ele me chamou de seu anjo. Eu me senti fisicamente doente, com o peito apertado por um pânico que eu teria que engolir, todos os dias pelas próximas 3 décadas. Eu não apenas escondi a verdade, eu transformei João em um cúmplice involuntário de um crime que ele teria desprezado. Os anos começaram a passar, e o tic-tac do relógio da vida de Gabriel ficava mais alto a cada marco. Cada vela de aniversário que ele soprava era um lembrete de que ele estava se tornando um homem que, eventualmente, faria perguntas. Toda vez que íamos ao pediatra, eu segurava a prancheta com força, interceptando quaisquer perguntas sobre histórico médico familiar, mentindo suavemente para os médicos enquanto João estava sentado ao meu lado, completamente alheio. A tensão de administrar 2 realidades começou a me mudar. Tornei-me superprotetora, brigando com João se ele sugerisse fazer um exame de sangue de rotina em Gabriel para os esportes da escola. Construí uma fortaleza ao redor do meu filho, mas os muros eram feitos de areia. Eu dizia a mim mesma que estava protegendo nossa família, mas a verdade é que eu estava apenas adiando o colapso inevitável. Por muito tempo, eu realmente acreditei que havia saído impune. Há um conforto perigoso na rotina, uma maneira pela qual o tempo suaviza as arestas de uma consciência culpada. Gabriel se tornou um homem notável. Ele tinha a paciência silenciosa de João e a minha determinação teimosa. Quando ele se formou na universidade, e mais tarde, quando se casou com uma mulher maravilhosa chamada Helena, fiquei ao lado de João, segurando sua mão, e me permiti respirar. Lembro-me vividamente do dia do casamento dele. Foi uma pequena cerimônia em um jardim. João fez um discurso que deixou todos em prantos. Ele ficou lá, com os cabelos grisalhos, as mãos gastas por décadas de trabalho, e olhou para Gabriel com um amor tão puro que era quase cegante. João disse aos convidados que se tornar pai de Gabriel foi a maior conquista de sua vida. Ele falou sobre ver a si mesmo nos olhos de seu filho. Enquanto eu ouvia, uma paz profunda e pesada se instalou sobre mim. Olhei para a família que eu havia arquitetado e me perdoei. Decidi, ali mesmo sob o sol da tarde, que a mentira tinha sido necessária. Olhe para esta vida linda, pensei. O amor havia vencido. O alicerce era falso, mas a casa que construímos sobre ele era real e forte. Parecia que o universo finalmente havia me concedido um perdão. Mas uma casa construída sobre uma mentira está sempre esperando o vento soprar. Gabriel fez 35 anos. Ele e Helena anunciaram que estavam esperando o primeiro filho. A alegria em nossa casa era transbordante. João estava em êxtase, já comprando brinquedos de madeira e planejando construir um berço. Senti uma onda de orgulho materno, pronta para assumir o papel de avó, pronta para segurar uma nova vida que não exigia que eu quebrasse nenhuma regra. Então chegou uma tarde de domingo no final do outono. Eu tinha ido à casa de Gabriel e Helena para deixar um pouco de comida. A casa estava silenciosa. Helena estava descansando lá em cima. Gabriel estava sentado à mesa da cozinha lendo um panfleto. Ao lado dele havia uma pequena caixa de papelão de cores vivas. Reconheci o logotipo imediatamente dos comerciais de televisão. Era um daqueles kits de teste de DNA caseiros. Minha respiração falhou.
Parecia que o chão sob mim havia desaparecido de repente. O relógio, que esteve silencioso por anos, de repente começou a gritar nos meus ouvidos. "O que é isso?" perguntei, tentando manter a voz suave, embora minhas cordas vocais parecessem lixa. Gabriel sorriu, pegando a caixa. O médico da Helena sugeriu que fizéssemos uma triagem genética básica, só por precaução por causa do bebê, para garantir que não somos portadores de nada. Achei que, já que estava nisso, faria esse de ancestralidade também. João sempre falou sobre o avô dele ter imigrado de Portugal, mas achei que seria divertido ver os detalhes exatos. Talvez descobrir de onde herdei minha péssima voz para cantar. Ele riu. Uma risada curta e inocente. Ele não fazia ideia de que segurava uma bomba nas mãos. "Você não precisa fazer isso", eu disse, um pouco rápido demais. Meu coração batia forte contra as costelas. "Essas empresas só roubam seus dados, Gabriel. E o histórico familiar do seu pai é bem documentado. Não há necessidade de estranhos em um laboratório dizerem quem você é." Ele olhou para mim, um pouco confuso com a minha intensidade, mas apenas deu de ombros. "Já está feito, mãe. Enviei o cotonete pelo correio esta manhã. É apenas uma diversão inofensiva." Fiquei olhando para o espaço vazio na mesa onde a verdade havia sido selada em um envelope e enviada para longe. Eu não conseguia respirar. A falsa esperança dos últimos 35 anos se despedaçou em um único segundo. Eu não discuti. Apenas pareci de tentar sorrir. Pedi licença, caminhei até o meu carro, agarrei o volante e soube que a minha vida havia acabado. A verdade não era mais um segredo que eu pudesse controlar. Era um pacote no correio, a caminho, de um laboratório silenciosamente para destruir a minha família. Nas 4 semanas seguintes, vivi uma marcha lenta e silenciosa em direção a uma execução que só eu sabia que estava marcada. Toda vez que meu telefone tocava, meu estômago revirava. Toda vez que João sorria para mim do outro lado da mesa de jantar, eu sentia uma dor física no peito. Eu o observava lixar a madeira do berço que estava construindo para o neto. Ele cantarolava uma melodia suave e desafinada, totalmente em paz com o mundo, completamente seguro de seu legado. E enquanto eu observava suas mãos gastas trabalharem a madeira, as últimas e patéticas justificativas que usei para sobreviver todos esses anos se desfizeram em cinzas. Eu não salvei uma família. Percebi isso agora. Eu não havia agido por puro amor materno. Eu havia agido por um terror profundo e egoísta de ficar sozinha. Eu havia usado uma adolescente vulnerável e um homem simples e confiante para construir uma fortaleza contra a minha própria dor. Eu não era uma salvadora. Eu era uma ladra que havia roubado 35 anos de realidade das 2 pessoas que eu dizia amar mais do que tudo. A pressão moral não era mais apenas uma sombra. Era um peso físico, esmagando meus pulmões. O e-mail do laboratório chegou em uma terça-feira. Gabriel não me ligou para compartilhar a empolgação com sua ancestralidade. Ele não ligou para o João. Ele dirigiu até a nossa casa no meio da tarde. João estava no trabalho. Eu estava na cozinha, lavando louça. Ouvi a porta do carro bater, mas ele não entrou com seus passos pesados e apressados de sempre. Ele andou devagar, relutante. Quando me virei, ele estava parado na porta. Segurava algumas folhas de papel impressas. Seu rosto estava sem cor. O homem forte e confiante que eu havia criado parecia uma criança aterrorizada e perdida no meio de uma multidão. Ele se sentou à mesa da cozinha sem ser convidado. Colocou os papéis sobre a madeira, alisando-os com as mãos trêmulas. "Tem algo errado", ele disse. Sua voz estava baixa, oca. "Os marcadores genéticos não fazem sentido. Os tipos sanguíneos não batem. Não há herança portuguesa. Em vez disso, há uma lista de primos de 2º e 3º grau dos quais nunca ouvi falar. Nenhum deles tem parentesco com o pai. Nenhum deles tem parentesco com você." Ele olhou para mim. Seus olhos imploravam para que eu risse. Para que eu dissesse que o site era uma farsa. Para que eu consertasse aquilo como uma mãe deve consertar um joelho ralado. Eu sabia. O momento havia chegado. A verdade que eu havia enterrado por décadas agora estava parada bem na minha frente. Tentei adiar, tentei evitar. "Laboratórios cometem erros, Gabriel." Ouvi a mim mesma dizer,
O instinto de mentir ainda agindo como um reflexo construído ao longo de décadas. Mas a verdade não desaparece só porque você fecha os olhos. Gabriel não discutiu. Ele apenas ficou me encarando. Ele viu o pânico que eu não conseguia esconder. Ele viu a culpa que carreguei por toda a vida transparecendo na minha postura. Eventualmente, me sentei de frente para ele. Parei de lutar e contei tudo a ele. Sobre a Sofia. Sobre aquela noite aterrorizante no hospital. Sobre os papéis falsificados. Sobre a mentira. Ele não reagiu imediatamente. Assim como o pai, ficou quieto, imóvel. O silêncio se estendeu por tanto tempo que achei que fosse sufocar. Então ele olhou para mim, com os olhos inteiramente estranhos, e disse: minha vida inteira foi uma mentira? Estendi a mão, querendo desesperadamente segurar a dele, mas ele se afastou. Não, implorei, com as lágrimas finalmente caindo. O amor era real. Mas assim que as palavras saíram da minha boca, vi o dano irreversível em seus olhos. Não era o suficiente. Porque a identidade não é apenas amor. É a verdade. E eu havia arrancado a dele. Gabriel se levantou da mesa. Ele não levantou a voz. Ele não derrubou a cadeira nem gritou que me odiava. Uma raiva cinematográfica teria sido mais fácil de suportar. Em vez disso, ele apenas olhou para mim com um vazio profundo e aterrorizante. Ele juntou seus papéis, a prova irrefutável do meu engano, e saiu pela porta da frente. Ele foi embora de carro, e algo dentro do meu peito se partiu. O rompimento, permanente de uma corda que eu havia amarrado desesperadamente 35 anos atrás. Eu sabia, observando o carro dele desaparecer no fim da rua, que ele não voltaria. Não como o filho que eu conhecia. Fiquei sentada naquela mesa de cozinha, por horas, esperando João chegar do turno dele. Mas João não chegou em casa no horário de costume. Quando a porta da frente finalmente se abriu, já passava muito de escurecer. Eu me levantei, me preparando para confessar de novo, me preparando para partir o coração do único homem que realmente me amou. Mas eu não precisei dizer uma palavra. João tinha ido à casa de Gabriel. Ele havia descoberto a verdade através do nosso filho. Não por mim. Isso tornou tudo pior. Muito pior. João entrou na cozinha com os ombros caídos, parecendo 10 anos mais velho do que naquela manhã. O homem que orgulhosamente lixara a madeira para o berço do neto poucas horas antes, agora era uma casca vazia. Ele não gritou. Ele não me acusou de ser um monstro. Ele apenas olhou para mim como se estivesse encarando uma estranha que de alguma forma havia invadido a sua casa. Eu confiei a você tudo. Ele sussurrou. Eu não tinha defesa. Passei décadas preparando explicações. Mas diante de sua devastação absoluta e silenciosa, cada palavra parecia cinza na minha boca. Eu havia construído toda a nossa vida, toda a realidade dele, sobre um alicerce de mentiras. Ele entrou, no nosso quarto, fez uma única mala e foi embora sem dizer mais nada. A casa que antes parecia tão cheia de amor e planos para o futuro ficou de repente e permanentemente vazia. Agora, tenho 66 anos e estou sozinha. A filha de Gabriel nasceu há 6 meses. Vi exatamente uma fotografia dela, enviada discretamente por Helena em uma mensagem de texto curta e educada. Gabriel não fala comigo. João mora em um pequeno apartamento do outro lado da cidade. Ainda somos casados legalmente, mas a parceria morreu naquela cozinha. O silêncio na minha casa não é mais uma visita passageira, é minha única companhia. Você algum dia pensar que esconder a verdade protegerá alguém? Escute o que eu digo. Não vai. Isso apenas adiará a dor, deixando-a crescer no escuro até que seja forte o suficiente para destruir tudo o que você ama. Gabriel, se você dia ouvir isso, você sempre foi meu filho. Não por causa do sangue, mas porque eu te amei com cada fibra do meu ser. Mas eu entendo agora. Eu entendo que amor sem verdade não é suficiente. Tenho 66 anos e aprendi a lição mais dura que uma pessoa pode aprender. Alguns segredos não permanecem escondidos. Eles esperam, e quando finalmente vêm à tona, levam absolutamente tudo com eles.
A história de Mariana é um lembrete doloroso de que os alicerces sobre os quais construímos nossas vidas devem ser feitos, de verdade. Ela agiu a partir de um lugar desesperado e humano, um medo profundo da solidão e um desejo de curar seu próprio coração. Mas ao tentar proteger sua família da dor da realidade, ela acabou projetando o seu colapso. O amor é poderoso, mas quando é usado para mascarar uma mentira fundamental, torna-se frágil. O tempo não apaga nossas escolhas ocultas. Ele apenas espera o momento certo para cobrar a conta. Se você estivesse na situação de Mariana, parada naquele quarto de hospital, lutando contra anos de luto silencioso e segurando uma criança cuja mãe estava indo embora, o que você teria feito? Você já tomou uma decisão por amor que acabou lhe custando exatamente aquilo que você tentava proteger? Por favor, compartilhe seus pensamentos e experiências nos comentários abaixo. Nós lemos cada um deles.